Olá, senhores. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia. Cá estamos com mais um nosso Evangelho no Lar. Graças a Deus, hoje 25 de julho, nosso último Evangelho do mês de julho. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus, encerrando a nossa semana com paz. Espero que todos estejam bem, daí de onde me escutem. Para quem não sabe, ontem caiu o mundo aqui em Ribeirão Preto. Então teve um vendaval, né, com ventos com velocidades acima de 70 quilômetros por hora, né? Teve uma destruição em massa da cidade, né? Então, muitas árvores para o chão, muitas destruições aí, mas eu espero que todos estejam bem. Espero que a espiritualidade, Deus conforte a cada um de vocês, seja lá qual dificuldade você esteja passando. E lembrando, né, que nós estamos aqui vivenciando um momento de provas e expiações, né? Então nós passamos por esses momentos que, infelizmente, são fatos, acontecimentos que acontecem na natureza, né? Mas que é para a gente tomar consciência de algumas coisas, mas a gente não vai entrar no mérito da questão aqui. A questão é que espero que todos estejam bem, né? E vamos lá, sempre seguindo, sempre lembrando, né, o nosso propósito do nosso Evangelho no Lar, que é a nossa conexão semanal com a espiritualidade, né, com a equipe de proteção, de segurança da sua casa, do seu lar, do seu local de trabalho, daí onde você reside, de onde você trabalha, né? Então, sempre lembrar que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, né? Então, nós alugamos esse nosso corpo físico aqui da Terra, né? O nosso corpo complexo de carbonos e água e carbono e hidrogênio e tudo mais que nós trazemos para dentro de nós, né? Nós aceitamos a experiência de estarmos aqui encarnados e, consequentemente, nós estamos sujeitos a tudo que acontece na Terra para a nossa própria evolução, não é mesmo? E então nós precisamos lembrar que, a partir do nosso entendimento que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, eu espero que você convide todos os espíritos que estão ao seu redor, sejam eles encarnados ou não, para estar presente aqui no Evangelho junto com você, fazendo o seu momento de conexão, o seu momento de reflexão. Que a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós mesmos é a nossa conexão, a nossa evolução. A nossa evolução ela é pessoal, ela é única, né? Nós evoluímos sozinhos e por consequência a gente acaba arrastando pelo exemplo outras pessoas, certo? E como Mateus disse, que Jesus disse, né? Onde quer que um ou mais esteja reunido em meu nome, com eles eu estarei. A questão sempre é essa, né? A gente sempre sabe que nós nunca estamos sozinhos, seja com seu anjo de guarda, seja com seus guias, seus mentores, suas proteções, seja com as pessoas efetivamente encarnadas ao seu lado. Então convide eles para que faça parte desse momento com você. São 30 minutos que você dedica da sua vida para uma conexão real com a espiritualidade, uma conexão real com os seus guias, com os seus mentores. E isso que é o mais importante, você estar em conexão. Não precisa, lógico, toda prece ela é bem-vinda, toda oração ela é bem-vinda, mas a gente tem que saber ponderar. E para quem não faz nada na semana, 30 minutos na sua semana é o suficiente para que a gente possa entender, né, e fazer a nossa conexão com o mundo espiritual, com o mundo divino, né? Afinal de contas, todos nós estamos aqui para evolução, inclusive eles também. Certo? Já aproveitando, pegue a sua água, seu líquido, seu café, seu chá. Eu estou hoje com água com gás, então desde que seja um meio fluido e mantenha aí do seu lado para que ao final você possa beber, certo? Beber e compartilhar com todos aqueles que estão ao seu redor. Então vamos nesse momento aí, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade.
Vamos agradecendo essa semana que se encerra hoje, pedindo muita paz, muita bênção para a semana que se inicia a partir de amanhã. E vamos elevando o nosso pensamento, dizendo: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, devidamente conectados com a espiritualidade, vamos até Ricardo e Ismael, prepostos de Cristo, responsáveis pela segurança e evangelização do nosso país. Com eles, vamos adentrando as esferas azuladas de Maria, nossa meiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção, e nos leve assim à presença do nosso irmão Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, pedimos que coloque sua mão sobre as nossas cabeças, que nos ajude no nosso processo de melhoria íntima de cada dia, e nos leve assim à presença do nosso Pai maior, Deus. E a Ti, Pai, pedimos que abra-nos o caminho do autoconhecimento. E assim, depositamos aos Seus pés a prece que Jesus nos deixou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita, Senhor, somente a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Nós estamos seguindo o Evangelho, né? Eu esqueci de falar isso no comecinho. A ideia do Evangelho no Lar é você escolher um dia na semana fixo, seja sábado, seja domingo, seja quarta-feira à tarde, independente do dia, independente da hora, mas desde que seja o mesmo dia, na mesma hora, no mesmo dia da semana, na mesma hora, e você escolha um livro, seja um livro de mensagens, um livro de elevações, ou até o próprio Evangelho, ou a Bíblia, um livro sagrado que você possa tirar conhecimentos e aprofundar nesse conhecimento que é transmitido nesse livro, né? E nós estamos aqui com o nosso Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós começamos ele no ano passado, né? Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 10, que é o que dita sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Nós falamos semana passada sobre nós juntamos dois, né, o semana passada, que foi o sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro e a trave no olho. Então, hoje nós falaremos sobre o seguinte: não julgueis, a fim de não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos lá. Não julgueis, a fim de não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras em adultério. Ora, lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso o tentando a fim de ter de o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo sobre a terra. Como se continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: Que aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse:
Não, Senhor. Jesus respondeu: Eu também não vos condenarei. Não mais. Ide no futuro e não peques mais. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o que é mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quais dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia? Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre um exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente essa palavra de Jesus. Bom, esta é uma passagem que a gente escuta com uma certa frequência, não é? Que é o seguinte: no momento que a gente pensa em acusar alguém, seja de qualquer coisa, né? Um ato praticado, um pensamento, uma ideia, uma fala, seja lá o que for. Quando a gente pensa no ato de culpar alguém, de julgar alguém, a gente aponta, certo? E aí, já mostrei aqui, ó, você aponta para a pessoa, só que você esquece que tem mais 3 dedos apontando para você mesmo. O que isso significa? Que se eu não quero ser apontado da mesma forma que eu estou apontando, eu não aponto. Eu não julgo. Eu não olho para o outro com desprezo, não olho para o outro com ar de julgamento, com ar de superioridade, porque quem somos nós para apontar o outro? Quem sou eu para apontar o defeito, o problema, o pecado do outro? Pecado é uma palavra muito forte, mas isso serve para tudo, né? A gente diz pecado para ser do jeito que tem escrito no livro. Mas a questão maior é o seguinte: se eu não quero que ninguém venha me criticar ou me apontar os meus defeitos, apontar as minhas coisas, não que isso seja um problema, tá? Mas sempre pensar da seguinte forma: com qual direito eu tenho de julgar o outro se eu não quero ser julgado? Com qual direito eu tenho de condenar o outro se eu não quero ser condenado? Se eu quero primeiro condenar o outro, então primeiro eu tenho que condenar a mim mesmo, me livrar de todos os meus pecados e quando estando 100% livre de todos os vícios, defeitos, pecados e qualquer outra coisa do tipo, aí sim, mesmo assim eu acho que ainda nem isso, mas enfim, se você não tiver nenhum pecado, mas nada limpo,
limpo, limpo, limpo, você aponta o dedo pro outro. O que eu acho uma coisa completamente é, fora da realidade de qualquer ser encarnado nessa terra. Por mais puro que ele seja. Ah, pastor de igreja. Ah, como é que é? Padre. Ah, dirigente de centro. Ninguém está isento. Pode ser que a pessoa não fale. Pode ser que a pessoa não julgue verbalmente. Mas você não consegue entrar na mente dela e saber exatamente o que ela está falando, o que ela está pensando. Não dá. Não dá para você saber o que, que o outro está pensando. Você corrige os seus próprios pensamentos. Você sabe exatamente aquilo que passa na sua própria cabeça. Se a partir desse momento você começar a ter pelo menos ciência de tudo que acontece na sua própria vida e tomar atitudes para corrigir, isso já é um grande avanço. Porque muitas pessoas olham para a vida do outro com ar de julgamento, com ar de superioridade, como se a vida delas fossem perfeitas, né? Ou então querem enxergar o problema na vida do outro, sendo que a própria vida não está certo. Sabe, eu não estou dizendo aqui para ter uma vida perfeita, não estou dizendo para você ter um- 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 uma conduta irretratável, vamos falar assim, uma conduta intocável. Não, todos nós estamos na Terra, todos nós estamos sujeitos a vícios e a defeitos e a problemas e a confusões e a intrigas. Isso é inerente ao ser humano. Isso é inerente ao ser humano porque nós estamos convivendo com outras pessoas, sejam elas encarnadas, sejam elas desencarnadas. Nós estamos aqui rodando nessa matrix, nessa terra, vai saber quantas encarnações. A gente morre, volta, morre, volta, morre, volta e a gente ainda não entendeu. Né? A gente matou o cara que veio, entre aspas, né, salvar a humanidade. A gente pegou e matou o cara, e aí? Aí quando ele fala assim, não julga para que não seja julgado. E aí? É bom ser julgado? Né? A mesma coisa. Primeiro, antes de você querer julgar o outro, você tem que olhar para dentro de você mesmo. Tá tudo certo? Tá tudo certo, tá? Você tá conseguindo viver a sua vida, sem querer olhar para a vida do outro, querer cuidar da vida do outro. Cara, nossa vida já é tão complexa. A gente fica querendo olhar a vida do outro, sabe? É um negócio muito doido. Ah, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Meu, o que você tem a ver com isso? Ah, porque fulano separou de não sei quem. O que você tem a ver com isso? Quando você começa a pensar na vida do outro, você já tá julgando o cara. Mano, pra quê? Ah, porque fulano fez não sei o quê. Ah, porque fulano comprou não sei o quê. Meu, e daí? O que você ganha com isso? O que você perde com isso? Sabe? É algo de se pensar. A partir do momento que isso começa a te incomodar, eu acho que você poderia procurar uma ajuda. Porque se a vida do outro tá boa e isso te incomoda, isso de alguma forma te afeta, te faz pior, te faz se sentir mal, então eu acho que você deveria procurar uma ajuda. Sério mesmo, não tô zoando não. Porque não é uma coisa normal isso, cuidar da vida do outro. Sabe? A gente tem aí, a maioria do, das pessoas, elas têm a tendência de assistir jornal e coisa arada. E, cara, o que que tem de bom no jornal? O que que tem de interessante no, sei lá, nesses programas que passam de TV, mostrando só coisa ruim? O que que tem de mais? O que que tem de interessante nisso? O que que você tem a ver com a vida das outras pessoas? Meu, daí que a pessoa, sabe, a gente tem pesar pelas pessoas que se ferem, que se machucam e tudo mais. Mas assim, você tenha pesar, você tenha é, peça amparo para a espiritualidade para as pessoas, mas isso você faz no seu íntimo. Não precisa você ficar contando pro mundo o que que você está fazendo. É você com você. Ninguém tem nada a ver com a sua própria vida.
Você cuida da sua vida. Você olha para sua vida e você entende o que está rolando na sua vida, não na vida do outro. O que o outro tem a ver com isso? Sabe? Faça por você. Se as coisas não estão dando certo para você, é porque você não está fazendo por merecer. Porque aqui se faz, aqui se paga. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Se você não está semeando merda nenhuma, você não vai colher merda nenhuma. É simples. Agora, se você planta um monte de coisa boa, então talvez você vai colher um monte de coisa boa. Isso é inerente, é a lei de ação e reação. Entende? Não tem essa a minha vida tá ruim, a vida do outro é boa e ele não merece. Claro que merece. Cada um tem a vida que merece, cada um tem aquilo que merece, que plantou nesta encarnação ou em outras, mas que uma hora está sendo colhido. Se plantou coisas boas no passado, nessa daqui colherá coisas boas. Se plantou coisas ruins no passado, nessa colherá coisas ruins. Se nessa você está plantando coisas ruins, na próxima você vai colher coisas ruins. Ou até mesmo nessa aqui. Que a gente acha que a lei de ação e reação ela demora. Não. Pode ser que ela demore, mas pode ser que ela seja instantânea. E você, às vezes, você planta uma coisa, sei lá, você plantou uma discórdia. Pode ser que você não dê certo no seu relacionamento. Você plantou uma discórdia no seu trabalho. E o seu relacionamento não está dando certo. Por que será? Não sei. Quem sou eu para julgar? Só você para olhar o que você está fazendo e balancear na sua própria vida o que você está fazendo. Eu não sou ninguém para julgar nada. Mal é mal eu consigo me julgar. Mal é mal ainda. Então, a questão maior é essa. O que você está fazendo por você? Sempre a gente volta nessa tecla, né? Sempre. Todo evangelho a gente volta nessa tecla de cuidar da sua própria vida. A questão é essa. Quando você parar de cuidar da vida do outro, parar de se preocupar com o que o outro pensa, parar de se preocupar com o que o outro está fazendo, parar de se preocupar com o que o cachorro caramelo na esquina do bairro do outro lado da cidade está fazendo, aí a tua vida vai. Mas depende de você. Você é o único protagonista. Você anda milímetros por dia. Você anda milímetros a cada dia. Você anda 1 milímetro, 2 no máximo. Quando você vê, daqui a uma semana você vai e deu ré de 30 centímetros. Meu, putz, você demorou 30 dias para ir para frente, 30 centímetros, aí depois você vai e volta tudo para trás numa tacada só. Mas faz parte. É a vida. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para errar. Errar e tentar de novo, e tentar acertar e sempre tentar fazer o seu melhor. Só que aí chega lá no final do ano e você vê, puta, andei 1 metro. Se muito bom. Se não, andei 20 centímetros. Ah, beleza. É a sua evolução. Você escolhe a velocidade da sua evolução. Você escolhe. Está nas suas mãos. O que você vai plantar agora para colher daqui a pouco? Daqui a pouco que eu digo pode ser nessa encarnação. Daqui a pouco que eu digo pode ser na próxima. O que você está colhendo? Você tem ciência do que você está colhendo? Não? Então para refletir. Você tem ciência do que você está plantando? Não? Então para refletir. Certo? Pessoas, o tema de hoje é este. Foi um tema bem interessante para a gente discutir. Né? A questão da não julgue para não ser julgado, ela é bem presente na nossa vida. Porque a gente tem esse intuito de querer olhar para a vida do outro, de querer cuidar da vida do outro, sendo que a nossa própria vida a gente não cuida, né? Então, vamos olhar para as nossas vidas, vamos olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, os nossos desejos, né? Que é a partir disso que a gente leva a nossa vida, a partir disso que a gente entende quem que nós efetivamente somos e o que que nós estamos fazendo aqui nesta terra, caminhando sozinhos. Que a gente tem as pessoas que estão ao nosso lado, mas a nossa jornada evolutiva ela é pessoal. Ela é pessoal. Cada um responde pelos seus próprios atos. Tem aquela história, se você for uma criança, seus pais eles são corresponsáveis por você até X idade. A partir de tal idade, meu, é você com você. E tem crianças que são tem essa fase antecipada, né? Então,
A gente para e pensa que tem crianças aí que já estão assumindo responsabilidades de gente adulta, né? O que também não é certo. Cada fase existe para ser vivenciado e cumprido, só que cada ser tem aquilo que merece. Cada ser tem a experiência que merece. Cada ser tem a vivência que precisa ter para que evolua. Entende? A questão maior é essa. O que que você está fazendo para você? O que que você está fazendo para sua evolução? O que que você plantou lá atrás não carece de você saber exatamente o que você fez. Tá? Isso não vai atrás disso. Não interessa o que você fez em outras vidas. Não interessa. Para que você quer saber? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não, não vai. Porque a consequência já está acontecendo. Então, para que você vai olhar o que você fez? Cabe você olhar os seus comportamentos, o que você fez, sabendo que você fez alguma coisa, o que está acontecendo, os resultados de tudo isso que você praticou no passado são frutos que você está colhendo hoje. E se está colhendo hoje, o que que você vai fazer com isso? Você pode muito bem sentar na cadeira e reclamar, ou você pode pegar muito bem este conhecimento, essa vivência que você está tendo e transformar e ressignificar em alguma outra coisa. Mas vale de você. Vai de você. O que que você vai fazer? A questão é essa. Entendidos? Vamos cuidar da nossa vida, né? Hoje, sábado, finalzinho de mês. Semana que vem começaremos a nossa última semana do mês. Próximo evangelho já estamos no mês de agosto, né? Dia 1º de agosto. Então vamos cuidar da nossa vida. Vamos fazer por merecer para nós mesmos. O que que você está fazendo por você? Cuide-se de você mesmo. Não espere que ninguém vá cuidar de você. Ninguém vai. Não vai. Se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. É você com você. A evolução ela é pessoal. Não cabe a ninguém julgar o que você está fazendo ou não. Se alguém quiser vir te julgar, saiba que a hora dele vai chegar para ele. Se alguém vem te julgar, pode ter certeza que o julgamento para ele vai acontecer. De uma hora ou outra isso vai acontecer. Não sabemos como, não sabemos quando, mas vai. E essa é a graça da vida. Certo, pessoas? Então vamos aí caminhando para o nosso encerramento. Vamos elevando mais uma vez nosso pensamento à espiritualidade. Vamos agradecendo essa semana que se passou. Vamos pedindo muitas bênçãos, muita luz, muita paz, muita sabedoria para essa semana que se inicia. E vamos pedindo licença para toda a espiritualidade. Licença para nós fazermos o nosso encerramento. E vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós que somos os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, excelente final de semana. Boa semana que se inicia amanhã. E até semana que vem. Tchau.